Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Resutti, eu sou pesquisador e escritor e tenho vários livros sobre a história dos personagens do nosso império. Eu biografei a Marquesa de Santos, o Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, o Dom Pedro II. Também tem um livro chamado Mulheres do Brasil, a História Não Contada, onde eu reúno várias figuras femininas da nossa história que tiveram sua trajetória apagada. Mas o foco do vídeo de hoje tem tudo a ver com a família imperial, com o Império. Eu vou falar a respeito da Fazenda Imperial de Santa Cruz, antes Fazenda Real de Santa Cruz, antes Fazenda dos Jesuítas. Essa fazenda que teve em Santa Cruz, ela serviu de cenário para alguns acontecimentos que envolveram esses personagens que eu já biografei. Por exemplo, em 1822, nós temos o Dia do Fico, em 9 de janeiro, quando Dom Pedro decide ficar no Brasil e não voltar mais para Portugal. Ele ainda é príncipe regente, ainda não é imperador. Tem um levante das tropas portuguesas no Rio de Janeiro que queriam levar ele para Portugal na marra, à força. E ele, junto com a população do Rio de Janeiro, se defende dessas tropas. E com medo que houvesse o enfrentamento entre os cariocas e os portugueses, ele manda a dona Leopoldina e os filhos para onde? Para a fazenda de Santa Cruz, né, a oeste da cidade do Rio de Janeiro. Lá nessa fazenda, a Leopoldina vai ter o primeiro contato com alguém que vai ser muito importante no início da nossa independência, que é o José Bonifácio. José Bonifácio era vice-governador de São Paulo e estava viajando para o Rio de Janeiro para conversar com o Dom Pedro, para dar o apoio dos paulistas para o Dom Pedro ficar no Brasil. E ele passa por onde? Pela Fazenda de Santa Cruz, porque era uma das passagens para quem estava saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro. Um outro evento que ocorre na Fazenda de Santa Cruz já é em 1850, quando também em janeiro, o Dom Pedro II perde o filho. O filho dele, o herdeiro do trono, morre na Fazenda de Santa Cruz em janeiro de 1850, o príncipe Dom Pedro Afonso. Mas assim, a gente fala em Fazenda de Santa Cruz e pensa no bairro de Santa Cruz, mas a Fazenda de Santa Cruz, ela era imensa, ela era uma das maiores propriedades agrícolas do Brasil. Quando a gente pensa em Santa Cruz como fazenda, a gente está pensando na sede da fazenda, essa sim ficava no bairro de Santa Cruz. Mas, como eu disse, ela era muito maior que isso. Na época, para a gente ter uma ideia, as terras dessa fazenda compreendiam partes dos municípios Barra do Piraí, Itaguaí, Mendes, Nova Iguaçu, Paracambi, Paulo de Fronten, Piraí, Rio Claro, Vassouras e Volta Redonda. Antes dessa fazenda imensa entrar na nossa história imperial, ela nasce muito antes da família imperial vir para o Brasil. Essa fazenda, ela nasce de uma sesmaria que foi doada para Cristóvão Monteiro em 1567. Por que ele recebeu essas terras da coroa? Porque ele tinha ajudado o governador Mendes Sá contra os franceses. Então ele recebe, em troca do apoio que ele deu aos cariocas, essa sesmaria que vai se chamar Guaratiba. Ele vai morrer e a viúva dele, a dona Marquesa Ferreira, que todo mundo fala, Marquesa... Não, a Marquesa era o nome dela, ela não tinha o título de Marquesa, o nome dela era Marquesa Ferreira. Quando o marido morre, ela divide as terras dessa sesmaria e
metade ela doa para os jesuítas e metade ela antecipa a herança da filha. Isso eu estou falando 1589. Os jesuítas, eles vão tomar posse em 1590 dessa parte que foi doada. Só que eles já entram em contato com a filha lá da Dona Marquesa e trocam com ela o restante das terras. Então ela dá o resto da sesmaria que ela tinha herdado, e em troca os jesuítas dão terras em São Vicente e Bertioga para ela e para o marido. E aí os jesuítas tomam toda essa região para ele, né, toda essa fazenda, e eles começam até ampliá-la, né? Essa capitania vai sendo ampliada até duplicar de tamanho ainda na época dos jesuítas. Para vocês terem uma ideia, a fazenda na época dos jesuítas era tão grande, mas tão grande, que enquanto na Bahia você tinha grandes propriedades com 6 a 8 mil cabeças de gado, eles, lá em Santa Cruz, tinham 20 mil cabeças de gado. Era uma das maiores propriedades rurais do Brasil. Ao longo dos anos, né, os jesuítas eles vão passar cerca de 150 anos administrando essa fazenda. Eles vão fazer vários melhoramentos. Eles vão construir, por exemplo, lá para 1707, eles vão construir a igreja de Santa Bárbara e um convento, com cerca de 36 celas, mais ou menos. E era um dos maiores do Brasil. Eles vão criando vários melhoramentos. Eles vão criar cadeia lá no local, na fazenda, né? Eles vão criar hospital, engenho de cana, várias benfeitorias para fazer aquilo render bastante, né? O trabalho no campo render bastante. Só que não é só isso. Essa fazenda, ela tá num lugar estratégico. Você tem um porto, ela tá bem perto do mar, então você tem um porto lá perto. Você tá razoavelmente perto, são quase 50 quilômetros do Rio de Janeiro, e você tá no meio caminho entre Minas e São Paulo. Os jesuítas, eles vão criar um caminho para chegar a São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que era onde ficava o Colégio dos Jesuítas, isso nesse século XVII, XVIII. Eles vão melhorar o caminho que leva a São Paulo e Minas, e com o tempo, esse caminho vai ser o principal de ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, passando na frente da Fazenda Santa Cruz. Além desse melhoramento, na construção desses equipamentos, né, da igreja, do convento, da cadeia, do hospital e tudo mais, e do melhoramento do caminho, eles também vão criar obras de engenharia, que uma delas ainda pode ser visto lá no local, que é a Ponte do Guandu, ou Ponte dos Jesuítas, que foi concluída em 1752. É uma obra em pedra, né, em cantaria, onde passava o rio Gandu. A questão é que a ponte que está lá hoje, ela também servia como represa, porque por onde passava o rio tinha umas portinholas de madeira pelas quais os jesuítas conseguiam controlar o fluxo da água que passava por baixo dessa ponte. Então, com isso, eles conseguiam inundar ou não determinadas regiões da fazenda. E com isso também veio a questão deles plantarem arroz no local. Nessa ponte, você tem... Como é que a gente sabe que é 1752? Porque está escrito lá, tem um brasão dos jesuítas e tem uma inscrição em latim que significa: Jesus Salvador dos homens, dobra o joelho sob tão grande nome, viajante. Aqui também se dobra o rio em água refluente. A permanência dos jesuítas no local durou até quando? 1759. Em 1759 acontece o quê? O Marquês de Pombal, lá em Portugal, né, o supremo ministro, primeiro-ministro, ministro mais importante do rei de Portugal, ele acaba com a Companhia de Jesus nos territórios da coroa portuguesa. Ele bane os jesuítas do Brasil e de todas as possessões portuguesas. Com isso, em 1761, essa propriedade passa a pertencer diretamente ao vice-reinado do Brasil. Então,
ele passa a fazer parte da administração colonial brasileira. Isso vai entrar num período de decadência, essa fazenda, e isso vai ser retomado em 1808. O que acontece em 1808? Nós temos a invasão de Napoleão na Europa, invadindo tudo e acabando com as monarquias, e para escapar desse destino das outras monarquias europeias, o Dom João, futuro Dom João VI de Portugal, a mãe dele estava com problemas mentais e quem administrava Portugal era ele, mas a Dona Maria I ainda estava viva. Então ele pega a mãe, vem para o Brasil, a mãe, os filhos, a esposa e toda a corte, e vem para o Brasil e transfere para o Brasil a administração do Império Ultramarino Português. Com isso, o Brasil deixa definitivamente de ser colônia, passa a ser sede desse Império Ultramarino Português. O Dom João, ele vai se estabelecer aonde? No Rio de Janeiro. E ele vai conhecer o quê? Santa Cruz, ele vai se encantar por Santa Cruz. Ele vai transformar Santa Cruz num local de veraneio da família. Pelo menos 6 semanas por ano, o Dom João VI passava no local. E ele não ele não tinha muito luxo. Então, para ele, aquele convento lá, que estava assim, há trocentos anos lá, daquele jeito, que tinha sido construído e abandonado pelos jesuítas, para ele estava muito bom. Ele tomava uma cela lá para ele e dormia lá na cela dos antigos jesuítas. E o resto da comitiva dele que se virasse. Mas isso, aos poucos, assim, ele vai ficando lá, vai gostando do local e ele vai começando a melhorar. Então tem uma grande reforma entre 1811 e 1812, onde é construída toda uma ala nova. Então tem a igreja no meio e antigamente do lado direito ficava o convento. Ele constrói uma ala do lado esquerdo, uma ala nova. Essas duas alas são interligadas à igreja e fechadas por trás. Então formam um quadrado com a igreja na frente e um pátio central. O que lembra muito um lugar que ele gostava bastante em Portugal, que era o Palácio de Mafra, o Palácio Mosteiro de Mafra, onde ele se encantava com a música sacra. Então, uma das paixões do Dom João VI era a música sacra. Música em geral e sacra em específico. E ele vai fazer amizade com um compositor aqui brasileiro, o padre José Maurício. O padre José Maurício Nunes Garcia, ele era filho de escravos, ele tinha sido compositor, músico, ele foi um dos expoentes musicais do período que o Dom João VI esteve aqui no Brasil. E ele frequentava também a fazenda de Santa Cruz junto com o Dom João VI. Pode ser daí que tenha sido criada a ideia da escola de música que o Dom João VI irá criar lá em Santa Cruz. Uma querida amiga minha, a pesquisadora Cláudia Witt, ela conseguiu uma documentação que me passou, e eu vou contar a história para vocês, de um viajante alemão que esteve no Brasil em 1829, portanto já no período do Dom Pedro I, e que ainda conheceu essa escola de música. Ele fazia parte da comitiva da Imperatriz Amélia, segunda imperatriz do Brasil, esposa do Dom Pedro I, e essa documentação toda está no arquivo Leuchtenberg, na Alemanha. O que esse viajante fala? Que os escravos que tinham aptidão para música, eles eram selecionados lá na fazenda para terem aulas de canto e dos mais diversos instrumentos musicais. E com isso eles criaram uma pequena orquestra. Essa orquestra, ela tinha cerca de 6 violinos, 2 violas, 2 flautas, 3 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompetes, 2 tambores turcos, 6 cantores e 8 cantoras. Eles eram dispensados do trabalho braçal, né, e eles tinham que se dedicar a 6 horas diárias de música. O Dom João criou um sobrado que ele mandou construir. Embaixo desse sobrado ficava
uma tecelagem e uma fiação, e em cima era a escola. Então tinha um local próprio para ensino. O ensino inicialmente era feito por pessoas contratadas para isso, e conforme ia passando o tempo, os alunos iam desenvolvendo mais o método, iam aprendendo mais, iam ficando melhores naquilo, eles passavam também a dar aula. E muitos passaram a ser contratados para cantar na Capela Imperial, lá no Rio de Janeiro, atrás do Paço Imperial, na atual Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Outros, com liberdade, iam se apresentar, viravam músicos profissionais na cidade do Rio de Janeiro, e outros ainda viravam professores de música lá na cidade do Rio de Janeiro. Esse viajante que esteve lá em Santa Cruz, ele descreveu inclusive como eram as roupas dessas pessoas. Ele diz que os homens, eles usavam Spencer e calças de tecido verde, coletes brancos, meias e sapatos. As mulheres usavam vestidos brancos com bordados verdes, meias e sapatos pretos, um lenço de seda colorido ou um chale de lã preta. Na cabeça eles não usavam nada. Uma das coisas que chama a atenção desse nobre é que não havia solistas, eles cantavam sempre em coral, e além das apresentações de voz, eles também faziam apresentações de danças, geralmente usando arcos cobertos com flores. Ainda também, de acordo com esse viajante, o professor seria tão bom que em 1829 o Dom Pedro I estava considerando mandá-lo estudar na Europa. A fazenda, ela ficava, eu falei 50 e poucos quilômetros, né, do centro do Rio. Na época se media por léguas, então ficava a 11 léguas do Rio de Janeiro. O Dom João VI, por ele ter escolhido essa fazenda como um local de férias dele e da família real portuguesa, ainda vamos lembrar que a gente não está na independência, ele acabou desenvolvendo essa região. Por quê? Porque ele mandou melhorar a estrada. Então, o antigo caminho dos jesuítas vira Estrada Real de Santa Cruz. E ao longo com essa melhoria da estrada, vai sendo criado o quê? Vilas, né? Vão sendo criados pontos de parada para quem está viajando até Santa Cruz e além, né? Para quem está indo para Minas e para São Paulo. Então, começa a desenvolver esse lado da zona oeste do Rio de Janeiro, graças a essa iniciativa de melhoramento da estrada. Então começa a aparecer pequenos núcleos de povoação ao longo dela. Uma das paradas para quem viajava, né, dessa família real e imperial, que viajava de São Cristóvão, por exemplo, até Santa Cruz, era Bangu. Era costume você viajar à noite para fugir do calor. Então se parava em Bangu, descansava e retomava a viagem. No primeiro reinado, eles geralmente saíam umas 4 horas da tarde. Já no segundo reinado, de acordo com o príncipe de Joinville, que era o filho do rei da França, que vai visitar Santa Cruz, eles já saíam mais à tarde ainda, mais para a noite. Eles saíam de São Cristóvão geralmente às 6h30 da noite, pousavam lá em Bangu e lá de Bangu descansavam um pouco, retomavam a jornada e chegavam de manhã cedo em Santa Cruz. Demorava cerca de 6h30, 7h30 em tempo bom. Se tivesse chovendo, aí o negócio desandava, porque apesar dos melhoramentos feitos tanto na época do Dom João VI quanto do Dom Pedro I, não era assim as mil maravilhas na época da chuva. Era bem esburacado mesmo, e aí lameava tudo, era bem complicada a viagem. Em 1826, o Dom Pedro I, ele manda criar marcos de légua. Então, a cada tantas léguas tem um marco de granito com o número das léguas, né, para marcar onde que a pessoa está naquela disposição da estrada. O marco número 11 já era a entrada de Santa Cruz. Aí para dentro de Santa Cruz, você já tinha uns outros marcos, também de granito, uns totens, né, de granito, onde aí aparecia outra coisa. Em vez do número da légua, aparecia o P1 e a coroa imperial. Então marcando que aquilo era uma propriedade da coroa imperial.
Além de Bangu, como eu falei, né, da parada, ao longo da estrada havia várias vendas, e essas vendas eram para comercializar com quem estava viajando. Mas não era só isso, também eram postos de parada para troca da montaria. Então você, por exemplo, tinha alugado uma montaria em tal lugar, você podia trocar naquele lugar e pegar uma montaria mais descansada, né? Então esse era um dos comércios que havia assim ao longo da estrada para Santa Cruz. No primeiro marco da fazenda, que determinava que você já estava chegando na fazenda, você já tinha chegado na propriedade da coroa, havia uma encruzilhada. Então se você seguisse reto nesse marco, você chegava até um pequeno porto. Se você entrava à direita, você ia em direção à sede da fazenda. Nesse ponto tinha um portal murado e uma guarita, além de vários casebres, né, formando quase uma vilazinha assim na entrada da fazenda. Você passando por esse portal, você entrava numa alameda toda cheia de árvores que chegava até o palácio lá em Santa Cruz, a sede da fazenda. Para você aí entrar na propriedade mesmo da sede, tinha um outro portal, também murado e com grade. Você passando pela grade, você chegava no terreiro, né, numa praça, onde estava o palácio na frente e construções dos lados. Se você virasse à direita, em vez de seguir em frente, você ia para São Paulo. Então a estrada para São Paulo passava na boca da sede da fazenda de Santa Cruz. Quase todos os viajantes, a maioria dos viajantes que passaram por Santa Cruz, eles se chocam, porque quando você fala palácio, né, você acha que, uau, né, é uma coisa gigantesca, né, uma construção luxuosa, e Santa Cruz não era bem assim, então decepcionava muitos viajantes, principalmente os estrangeiros, que chegavam lá. Ele não tinha muito luxo, o local, não havia quase mobiliário, então havia canapés que podiam servir para as pessoas sentarem e à noite para elas mesmas dormirem. Havia poucas camas no local, cerca de 2 ou 3, que era só para o imperador e para a família. O resto tinha que se virar como pudesse. O Dom João VI, como eu falei, tinha construído uma ala. Essa ala, na época do Dom Pedro I, vai receber algum melhoramento, mas não vai melhorar tanto assim. Na época já do Dom Pedro II, é feita uma nova reforma, e aí aquela ala do lado direito passa a ser semelhante à ala do lado esquerdo, criando então uma simetria no palácio. Mas, assim, continuava bem pobre, assim, não era uma coisa muito luxuosa, não. O local era a única reserva de caça do imperador. Então, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II iam para Santa Cruz para caçar veados, pacas, garças, inclusive as plumas das garças caçadas lá iam para o uniforme, para o chapéu do pessoal da Guarda Nacional, né, no Brasil. Então, mas só o imperador e os seus convidados podiam caçar lá na fazenda de Santa Cruz. Como eu disse, né, na época dos jesuítas se produzia gado, esse gado vai continuar, na época do Dom Pedro I isso vai ampliar mais ainda, vai ter uma grande criação de cavalos também, vai continuar a produção de arroz, vai ter produção de café, aguardente também, vai ter engenho de cana-de-açúcar. Na época do Dom Pedro II, vai receber melhoramento a produção da fazenda, mas ela é tão grande que ela é quase inadministrável, é uma coisa bem complicada administrar a fazenda de Santa Cruz. Você entrando, você tinha vilas, você tinha a casa dos escravos. Sim, Santa Cruz tinha escravos. Já na época dos jesuítas, lá em 1700 e pouco, você tem 1.600 escravos vivendo em Santa Cruz. Na época do Dom Pedro I, havia cerca de 2.000 pessoas morando em Santa Cruz, na fazenda de Santa Cruz, das quais 1.500 a 1.200 aproximadamente eram escravos.
eram escravos da coroa. Quando os jesuítas saíram do Brasil e o Estado português tomou as propriedades, também tomou os escravos, que passaram a ser propriedades do Estado português. Quando houve a independência, esses escravos passaram a ser propriedades da coroa brasileira. Eles não eram propriedades do imperador, tá? Então, esses escravos, eles eram descendentes daqueles escravos lá dos jesuítas. Alguns administradores acabaram comprando mais escravos, tal, mas geralmente ficava nessa quantidade, até 1.500 escravos lá. Esses mais antigos, que já estavam, gerações e gerações já estavam morando na fazenda, eles não achavam que eles eram, isso também é esse viajante alemão que conta, eles não achavam que eles eram propriedades do imperador, e nem do Brasil, do Estado. Eles eram propriedades de Santo Inácio de Loyola, que era o santo inaciano, né, o santo dos jesuítas. Então, qualquer súplica, qualquer coisa, eles rezavam para o santo e reclamavam para o santo. Mas, enfim, era a mentalidade da época e das pessoas da época. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que sempre olhar com o olhar da época e não julgando com os nossos olhos de homens do século XXI, homens e mulheres do século XXI. Esses escravos, eles trabalhavam 5 dias por semana para a coroa, para a fazenda. 2 dias por semana, sábado e domingo, eles podiam trabalhar para eles mesmos. Então eles cultivavam as próprias hortas, criavam os próprios animais. Na época do Dom Pedro I foi construído para eles casas novas. Só que por casas novas, vocês têm que imaginar que eram casas pequenas, eram verdadeiros cubículos, onde eles tinham que viver, às vezes famílias inteiras, em um local, assim, era um quadrado, né? E que não tinha nem janela, só tinha porta. Então tinha que manter a porta aberta para poder entrar ar e iluminação. Eles recebiam, os escravos eram assalariados, eles recebiam 2 vinténs por dia, ou eles podiam receber em alimentação. Ou eles podiam trocar esse dinheiro por alimentação. De qualquer forma, esse dinheiro não devia ser uma coisa muito vultuosa, porque os escravos de Santa Cruz, os chamados escravos do imperador, eles eram muito mal vistos na região porque eles tinham fama de ladrões. Muitos desses escravos, eles acabavam fugindo e criando quilombos também na região. Foi uma região também onde houve quilombos, e às vezes até mesmo construídos dentro da própria propriedade de Santa Cruz. Para vocês terem uma ideia como era tão grande, eles perdiam meio que a noção do que era o que lá, o que era da fazenda, o que não era. O local, ele deixa de ter escravos a partir de 1871. O que acontece em 1871? Você tem a que a gente chama da Lei do Ventre Livre, né, que todo mundo lembra só de uma parte da lei. Todos os escravos nascidos após 1871 eram livres. Entretanto, se vocês forem ler a lei, o imperador e o governo conseguiram colocar dentro da lei uma cláusula que, junto com a Lei Áurea, junto com essa libertação desses escravos nascidos após 1871, também estavam libertos no Brasil todos os escravos pertencentes ao Estado brasileiro e à coroa brasileira. Então, a partir de 1871, deixa de ter escravos lá na fazenda de Santa Cruz. O que mais tinha lá na fazenda de Santa Cruz? Eu já falei da escola de música, dos engenhos, da tecelagem e fiação que tinha. Falei também que tinha hospital, tinha cadeia ainda, tudo da época dos jesuítas. Estábulos tinha para mais de 200 cavalos. Também havia um telégrafo, né? Lembrando que nessa época do primeiro reinado, o telégrafo era visual, eram umas pás com bandeiras que faziam sinalização para o outro telégrafo e aí ia se passando as informações. E havia um telégrafo lá perto da sede, porque é bem elevado, né? E aí você tinha um campo bem aberto, né, que depois ia chegar no mar, então você tinha você visualizava bem esse telégrafo. Ia também sendo construída lá para 1829 uma outra igreja lá em Santa Cruz, que tinha sido projetada pelo engenheiro Pezerrat. Do lado da prisão
havia uma fonte, que era o principal local de abastecimento lá da fazenda. Um pouco afastado havia um prédio retangular com um pátio interno, né, que era o hospital e as cavalariças do imperador. E também tinha uma escola de equitação no local. Era de chão, de areia, sem cobertura, paredes pintadas de vermelho. Por todo lado, né, o viajante via por todo lado porcos e cabras soltas pela fazenda, porque eles limpavam, né? Então eram os lixeiros ecologicamente viáveis do local. Eles limpavam toda a sujeira do local, os porcos e as cabras soltas por lá. Próximo à sede da fazenda, havia um grande jardim com laranjas, dividido em 3 partes. Uma roça de café e mandioca e outras 2 com milho e abacaxi. E também havia bananas e outras frutas no local. Perto do moinho, tinha um moinho lá também, havia um jardim só com flores. Dom João VI vai frequentar a fazenda até 1821, quando ele parte para Portugal. Dom Pedro vai frequentar a fazenda até 1831, quando abdica a coroa do Brasil. O filho dele, Dom Pedro II, vai frequentar a fazenda até 1850, quando ele perde o filho. Aí fica uma coisa muito difícil ficar voltando para a fazenda. Entretanto, ele não abandona a administração da fazenda e ele está sempre de olho na fazenda. Tanto que essa aproximação com o imperador e com a administração imperial transforma Santa Cruz e região num polo de novidades, praticamente. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 1842, Santa Cruz é o primeiro local a ter um posto fixo de correio. Porque é justamente essa questão da ligação. Ela ligava por mar e ela ligava o Rio a São Paulo e Minas, né? Então, lá vira o primeiro posto fixo de correios no Brasil. Depois disso, em 1878, você tem o quê? A inauguração de um ramal ferroviário até Santa Cruz. Então, a estação de ferro Dom Pedro II, que é a atual central do Brasil, ela levava do Rio por um ramal do Rio até Santa Cruz. Todas as vilazinhas, né, que foram criadas ao longo dessa estrada acabam também se beneficiando com estações próprias. Em 1881, você tem a inauguração do Matadouro de Santa Cruz. Esse matadouro, que foi o maior do Brasil, ele foi construído na área da fazenda e ele abastecia de carne o Rio de Janeiro inteiro. E para isso também foi criado um ramal ferroviário. Por causa desse matadouro e dos geradores para fazer o matadouro funcionar, essa região de Santa Cruz acabou sendo a primeira do Rio de Janeiro, assim, a primeira do subúrbio, vamos dizer assim, a receber luz elétrica, graças a esses geradores. E também tem outra coisa que Santa Cruz é pioneira, ela tem o primeiro telefone do Brasil. Em 1879, depois de fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde ele vai conhecer o telefone inventado pelo Graham Bell na Exposição da Filadélfia, o Dom Pedro traz o invento para o Brasil e coloca um em Santa Cruz, ligando diretamente a sede da Fazenda de Santa Cruz ao Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Em 1885, o Dom Pedro II ele cria uma escola mista, uma coisa bem revolucionária até para a época, profissional. Então, assim, ele, com o dinheiro dele, aí não tem nada a ver com o dinheiro da coroa, ele constrói uma escola e ele começa a contratar professores para darem, claro, português e tudo mais para as crianças e também para que elas aprendam ofícios, né? Então, já pensando numa recolocação, tirar elas da vida do campo e colocar elas para trabalhar em outros locais. Com o fim do Império, como eu falei anteriormente, Dom Pedro II já não ia mais para Santa Cruz por causa da morte do herdeiro e tal, e aí ele também preferia já ir para passar férias lá em Petrópolis, por causa que era menos calor que em Santa Cruz, mas ele não abandonou, entretanto, ele é obrigado a abandonar completamente em 1889, quando tem a República. O Estado
indeniza algumas coisas que ele fez do próprio bolso lá em Santa Cruz, mas aí cessa completamente o contato entre a família imperial e Santa Cruz, que passa a ser administrado pela República Brasileira, aí muda-se o nome para Fazenda Nacional de Santa Cruz. Até os anos 30, quando tudo aquilo começa a ser... Já na época, assim, no final do Império, aquilo já estava bem cheio de posseiro, de empresários, já tava, não era mais aquele apogeu da fazenda jesuíta e ainda o que foi na época de Dom Pedro I. Hoje, a antiga sede da fazenda, né, que passou pelas mãos jesuítas, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele foi totalmente reformado. Foi acrescentado um andar a mais, ainda hoje na frente você vê o terreiro e o cruzeiro, que existia desde a época dos jesuítas. E no local hoje funciona a Escola de Engenharia, o Batalhão Escola de Engenharia Vilagrã Cabrita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço, até mais.